A vida é um presente, é uma dádiva, é um presente dado por Deus. A vida, ela é curta, pois a palavra de Deus diz que a vida do homem, do ser humano, chega aos 70 anos, e quando havendo vigor, 80, e daí conforme a fé de cada pessoa. A palavra de Deus diz que a vida é única, porque assim como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disto o juízo. A vida é uma só. Ela é muito passageira e é um presente que Deus deu a você, que Deus deu a mim. E óbvio que na vida nós precisamos fazer escolhas. Todos os dias precisamos tomar decisões que podem abençoar a nós, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, que pode definir o nosso futuro e a nossa eternidade. Entre decisões e decisões, podemos tomar decisões certas, como também podemos tomar decisões erradas. E por que tantas pessoas acabam tomando decisões erradas, fazendo escolhas que trazem dor, sofrimento, tristezas, males e destruições para si mesmos, para a família, para o casamento, para a saúde, que condenam a pessoa à eternidade na escuridão, no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. As escolhas erradas, as decisões erradas, elas acontecem pela falta de Deus, falta de compromisso com Deus, falta de buscar a Deus, falta da direção do Espírito Santo, falta de uma entrega de vida ao Senhor Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é como entregar a direção da nossa vida nas mãos dele. É dizer, como diz o apóstolo Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo-o na fé do Filho de Deus, que a mim me amou e se entregou por mim. Pois que todos nós possamos refletir na brevidade da vida e quão maravilhosa é a oportunidade que Deus te dá, porque Deus te dá a oportunidade de amar e ser amado. Deus nos dá a oportunidade de sermos felizes e fazermos pessoas felizes. Nos dá a oportunidade de realizar sonhos, de conquistar coisas. Nos dá a oportunidade de ter família, amigos, de prosperar, de viver uma vida de paz, de vitórias, de realizações e superações. Todo dia nós vemos a misericórdia de Deus, a bondade e a compaixão de Deus sobre a nossa vida, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos dá o fôlego da vida, até mesmo o ar que respiramos. Nós só o temos porque Deus nos deu. Como diz o apóstolo Paulo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio
de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que é o Senhor e o nosso pastor, e nada nos faltará. Aquele que em Cristo Jesus supre a cada uma de nossas necessidades. Quão maravilhoso é podermos parar para meditar e pensar nas grandezas, nas maravilhas, no amor, no cuidado, na presença de Deus na nossa vida. Você já se perguntou em algum momento da sua vida por que tudo e todas as coisas foram criadas? Ah, como é maravilhoso poder ter a resposta a esta palavra. Em quem Deus estava pensando quando criou os céus, a terra, o universo e tudo o que nele há? No livro do profeta Jeremias, Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que bem desejais. A palavra paz neste texto é shalom, no hebraico, que significa paz, prosperidade, segurança, significa preservação da vida, significa muitas coisas. Mas que você possa compreender e permitir isto entrar no seu coração e na sua mente. Quando Deus estava criando o universo, Deus estava pensando em você. Ele tinha você em mente. Quando Ele criou as estrelas, quando Ele criou o sol, a lua, quando Ele criou a terra, quando Ele criou os animais na terra, os domésticos, os selvagens, quando Ele criou as aves do céu, quando Ele criou o mar, os oceanos, os rios, as nascentes, quando Deus criou as árvores, as plantas, quando Deus criou tudo e todas as coisas, Ele estava pensando em você, pensando em mim. É como um homem e uma mulher, quando se casam e vem dentro do coração deles o desejo de ter um filho. E então, esse homem e essa mulher, ao se relacionarem um com o outro na intimidade, e um filho ou uma filha serem gerados na sua barriga, na barriga da mãe, então o pai e a mãe, o casal, eles começam a preparar um mundinho, um mundo aqui fora para aquela criança. Eles preparam o quartinho do bebê. Se é menino, pintam de azul, colocam ali bola, carrinhos, brinquedos. Se é menina, pinta-se o quarto de lilás, de rosa, coloca ali ursinhos, bonecas, coisas delicadas. Ou seja, quando aquele bebê, chega, o mundo dele já está preparado, o quartinho dele está preparado. Pois é exatamente isso que Deus, o Pai, o Criador, fez. Ele criou todas as coisas para depois colocar você e a mim neste mundo. Por isso, a palavra de Deus em Gênesis narra que Deus criara todas as coisas, e a sua última e mais perfeita, gloriosa criação, a coroa da criação, a obra-prima de suas mãos, Ele criou no sexto dia. Ele criou você, Ele criou a mim, Ele criou o ser humano no sexto dia e o colocou no universo que criaste para ali vivermos. Pois que você possa se entregar e se deixar envolver por esse Deus maravilhoso que é o Senhor Jesus. Que você possa, se ainda não fez, entregar a sua vida ao Senhor Jesus como
único Senhor e Salvador. Porque quando o Senhor Jesus foi para aquela cruz, assim como Deus no começo, ao criar o universo, estava pensando em você e em mim. Quando o Senhor Jesus foi para aquela cruz, quando o Senhor Jesus deixou os céus, veio para essa terra, fazer conhecido Deus, porque Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Ele veio mostrar-nos o Pai, o amor do Pai por você, por mim. Quando Ele foi para aquela cruz, Ele estava ali, pensando em você e em mim. Ele estava, através daquela atitude de numa sexta-feira como esta, ser colocado naquela cruz, se permitir ser preso, humilhado, espancado, maltratado, homem de dores e que sabe o que é sofrer, o mais rejeitado entre os homens, aquele que foi castigado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas enfermidades, e por suas chagas fomos sarados. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão e o Espírito prometido. Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Ele, que não cometeu pecado, se fez pecado em nosso lugar. O justo que morreu no lugar dos injustos. Ele que foi envergonhado, castigado, pisado, traspassado pelos cravos e pela lança. Ele fez isto tudo pensando em você, pensando em mim, pensando em cada um de nós. Ele foi para aquela cruz, ele foi como o nosso substituto. Ele foi para substituir a mim e a você naquele sofrimento. Por isso tem declarado a palavra de Deus, que ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Ele desceu ao inferno para que nós não desçamos ao inferno. E ele morreu para salvar a você e a mim. Derramou seu sangue naquela cruz para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus Pai. Ele morreu naquela cruz para que, crendo nós na sua obra de salvação e fazendo dele nosso único Senhor e Salvador, possamos ter a vida eterna, a salvação, o nosso nome escrito, arrolado no livro da vida, para que pudéssemos escapar da eternidade ao inferno e passar a eternidade no céu. Pois que você, que ainda não entregou a sua vida a Ele, que ainda não creu nele, que ainda está longe, distante dele, você que ainda pensa, acha que todos os caminhos levam a Deus, que você chegue ao entendimento que Deus quer que você tenha. Nem todos os caminhos levam a Deus, e nem tudo que fala de Deus é bom, mas existe um só caminho. Diz o Evangelho de João 14,6. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma pessoa só vai a Deus por meio de Cristo. Uma pessoa só é perdoada por meio de Cristo Jesus. Ela só é curada por meio de Cristo Jesus. Ela só é liberta por meio de Cristo Jesus. Ela só tem paz, alegria, vitória. Ela só tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Porquanto há somente um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque não há outro nome dado debaixo do céu sobre a terra pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, declara: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de tal modo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Ah, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia. Esse Deus é o único Deus, é incomparável, é insubstituível. Louvado seja o Cristo, bendito, adorado e louvado seja o Senhor Jesus. Que todos nós possamos mostrar a gratidão em nosso coração por Ele ter morrido, ter sido crucificado, sepultado, ressuscitado e ter recebido aos céus, ter sido recebido aos céus depois de sua ressurreição. Tudo isto por mim, por você. Que possamos mostrar a nossa gratidão a Deus, não vivendo no pecado, não vivendo na prostituição, não se drogando, não mentindo, não se prostituindo, não se afastando dele, não vivendo de qualquer modo, de qualquer maneira. Que possamos mostrar a nossa gratidão ao Senhor Jesus, servindo a Ele todos os dias da nossa vida, obedecendo a sua palavra, andando na sua direção, nos deixando e nos permitindo ser guiados pelo seu Santo Espírito. Que possamos mostrar a nossa gratidão ao Senhor Jesus por andar em sua presença, buscar a sua face, andarmos em comunhão com Ele, por andarmos no plano perfeito que Ele tem para nós. Que possamos nos encontrar no centro da vontade do Senhor, que é na obediência total e completa à sua palavra. Oh Deus, glorioso, bendito e santo, nós entregamos a Ti a nossa vida. Nós nos consagramos a Ti e Te pedimos, Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nos sustenta de pé em Tua presença, nos faz cada dia mais conhecer a Tua face, o Teu amor, e que o Senhor conserve em nós um coração puro, um espírito inabalável, e que possamos fazer o Senhor conhecido a outras pessoas através da nossa própria vida. Declaramos a Ti, ó Deus, que somos Teus e que o Senhor é nosso, que nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Declaramos, ó Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, que nós amamos ao Senhor e damos graças por Tua maravilhosa obra em nossa vida. Amém, amém e amém.